Olá, você está no canal MedLife, meu nome é Davi e nesse vídeo daremos continuação à nossa aula sobre o processo inflamatório. Então vimos que na aula passada a inflamação aguda se dividia em fenômenos vasculares e reações dos leucócitos. Os fenômenos vasculares consistiam em vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade vascular e o processo de êxtase. Nesse vídeo nos centraremos mais nas reações dos leucócitos. As reações dos leucócitos consistem em processos que se dão de forma sequencial, que incluem a marginação, o rolamento, a adesão, a diapedese e a quimiotaxia. Então vimos na aula passada que um dos fenômenos vasculares era o processo de estase, e esse é um processo que vai ajudar na marginação pelo fato de que alteram as condições hemodinâmicas, fazendo com que os leucócitos fiquem mais na periferia do vaso, ou seja, em contato mais íntimo com as células endoteliais. Então, quando os leucócitos ficam mais perto da parede do vaso sanguíneo, vai facilitar o rolamento. Esse rolamento já vamos ver por que se chama assim, porém está mediado por algumas proteínas que são chamadas selectinas. Essas selectinas podem tanto ser L, E ou P, dependendo de onde estejam. Então, as L-selectinas estão presentes nos leucócitos, as E-selectinas estão presentes no endotélio e as P-selectinas estão presentes nas plaquetas e endotélio. Aqui temos uma imagem onde representam essas substâncias. Então, temos um leucócito. Na membrana do leucócito está presente algumas proteínas que se chamam Cialyl-Lewis X modificadas, que essas vão ser encarregadas de encaixarem nas E e P-selectinas que estão presentes no endotélio vascular. Então, as L-selectinas que estão presentes mais nos leucócitos, elas principalmente estão presentes nos neutrófilos, não em todos os leucócitos. Por isso mencionamos essas proteínas Cialyl-Lewis X modificadas, que essas que vão ser as encarregadas de se unirem às E e P-selectinas. Então, essas E e P-selectinas não sempre estão no endotélio vascular expressadas assim. A expressão dessas moléculas vão ser estimuladas por macrófagos, mastócitos e células endoteliais, que vão secretar citocinas inflamatórias, principalmente o fator de necrose tumoral e a interleucina 1, e também pela histamina, trombina e fator ativador de plaquetas, que vai estimular um processo chamado de redistribuição da P-selectina. Acontece que a P-selectina ela está dentro dessas vesículas, está unida a essas vesículas que se chamam corpos de Weibull-Palade, e através dessas substâncias, histamina, trombina e fator ativador de plaquetas, vão fazer com que elas saiam de onde estão e se expressem na membrana da célula endotelial. Então, por que chamamos de rolamento? Chamamos de rolamento esse processo porque essas interações entre as proteínas presentes no leucócito e as selectinas são interações de baixa afinidade, ou seja, elas se unem e se desunem rapidamente. Aqui temos um vídeo explicando como se produz essa interação. Então, os leucócitos vêm com suas proteínas, se encaixam nas selectinas presentes no endotélio e, através do próprio fluxo sanguíneo, eles se desunem, ou seja, essa interação é de baixa afinidade porque o próprio fluxo sanguíneo pode fazer com que eles saiam, que essa interação se desfaça. Seguido do rolamento, ocorre um processo de adesão. Esse processo de adesão, também chamado de adesão firme, está mediado pelas integrinas. Então, quando a gente fala de união de baixa afinidade, devemos lembrar das selectinas. E uniões de alta afinidade, lembramos das integrinas. Essas integrinas estão presentes nos leucócitos. E os ligantes vão ser a VCAM1 e a ICAM1, que são expressadas no endotélio através do fator de necrose tumoral e também através da interleucina 1. Então aqui temos nessa imagem representando como se produz esse processo. As integrinas geralmente estão em estado de baixa afinidade presentes nos leucócitos. Então vemos nessa imagem, representado de amarelo, a integrina em um estado de baixa afinidade. E depois ela se converte em uma integrina de alta afinidade, representada por esse vermelhinho. Agora, quem estimula esse processo de conversão de integrina de baixa afinidade para integrina de alta afinidade vão ser as quimiocinas. Então, através das quimiocinas, que estão presentes também no processo inflamatório, converte as integrinas de estado de baixa afinidade em estado de alta afinidade. Então, quando temos uma integrina de alta afinidade representada por esse vermelhinho, elas podem unir-se às VCAM1 e as ICAM1, que são moléculas que estão expressadas também nas células endoteliais. Bom, então temos uma interação integrina e ligante de integrina que produz uma união firme. Já não é uma união de baixa afinidade, senão que de alta
afinidade. Logo, temos o processo de diapedese, que está mediado pelas PKAN1, chamadas também CD31, e são moléculas de adesão que estão presentes nas junções intercelulares. Então, elas estão entre as células endoteliais, nas junções das células endoteliais, e são chamadas, então, de PKAN1. Então, quando ocorre o processo de adesão firme, através das integrinas e através das moléculas presentes no endotélio, essa adesão firme vai facilitar o processo de diapedese ou transmigração. Então, acontece que essas PKAN1 vão começar a se unir às proteínas do próprio leucócito e começar a levar o próprio leucócito para fora do vaso através desse processo de diapedese. Por último, temos o processo de quimiotaxia, que é a locomoção originada ao longo de um gradiente químico. Então, os leucócitos já estão para fora do vaso e vão começar a ser atraídos por quimioatraentes. E esses quimioatraentes podem ser tanto endógenos como exógenos. Os endógenos são mediadores químicos, como as quimiocinas, sistema de complemento, e os exógenos são produtos bacterianos. Aqui eu deixei uma explicação do que ocorre nesse processo, porém é algo mais específico. Então, como resultado, temos leucócitos que vão migrar para os estímulos inflamatórios na direção do gradiente dos quimioatraentes. Aqui temos essa imagem explicando tudo que eu falei anteriormente. Então, temos a integrina em estado de baixa afinidade, representado por esse amarelo, as glicoproteínas Cialyl-Lewis X modificadas, que vão se unir às selectinas, e através das quimiocinas, que estão representadas por esse rosinha, a integrina de baixa afinidade se converte em integrina de alta afinidade, que pode unir-se às PKAN e VKAN1. Então, quando ocorre essa adesão firme, começa o processo de diapedese ou transmigração. Então, aqui nesse vídeo, temos a explicação desse processo. O leucócito vem com suas proteínas, se une às P-selectinas e E-selectinas. Ocorre o processo de rolamento, porque são interações de baixa afinidade. E depois, através das quimiocinas, que convertem a integrina de baixa afinidade em integrina de alta afinidade, permite com que essas integrinas se unam às PKAN e VKAN1, que, através dessa adesão firme, vai permitir o processo de diapedese. Então, nos perguntamos, qual leucócito migra para fora do vaso? Então, isso vai depender tanto da idade da inflamação e também do tipo de estímulo. De acordo com a idade da inflamação, sabemos que a inflamação aguda principalmente vão migrar os neutrófilos nas primeiras 6 a 24 horas e os monócitos depois das 24 horas até as 48 horas. São esses leucócitos que predominam. Na inflamação crônica, os leucócitos que predominam são os monócitos. E de acordo com o tipo de estímulo, através de um estímulo de hipersensibilidade, ou seja, reações alérgicas, predominam os eosinófilos, e quando a inflamação é de etiologia viral, predominam os linfócitos, e quando é de origem bacteriana, predominam os neutrófilos. Beleza, o leucócito está fora do vaso, ele foi atraído por quimioatraentes para o local da infecção, local da invasão, local da lesão. E agora, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que reconhecer os agentes agressores através de receptores que ele tem na sua membrana. Então, ele tem receptores chamados TLRs, receptores acoplados à proteína G, receptores para opsoninas e receptores para citocinas. Então, através desses receptores, os leucócitos podem reconhecer os agentes agressores. E depois desse reconhecimento, ele vai ter a função de remover esses agressores. E como ele vai remover? Através do processo de fagocitose. Esse processo de fagocitose está composto por 3 passos: o reconhecimento e ligação da partícula, o englobamento e a destruição dos micróbios. Bom, vamos para a explicação desse processo. Então, primeiro o que ocorre? O reconhecimento e ligação. Então, através dos receptores que estão na membrana do leucócito, reconhecem o agente agressor, se unem a ele, então começa o processo de englobamento. Viu que na membrana forma uma depressão que vai começar a fazer com que esse agente agressor fique um pouco mais dentro do leucócito. Depois desse englobamento, temos como resultado um fagossoma, que é uma vesícula que contém esse agente agressor, representado em laranja, e também dentro da célula temos lisossomas que contêm enzimas, e essas enzimas são as encarregadas de destruir os micróbios quando ocorre a união fagolisossômica. Então temos aqui a união do lisossoma
com o fagossoma, transformando-se em um fagolisosoma, que permite com que essas enzimas destruam o micróbio. Então o micróbio pode ser tanto destruído pelas enzimas presentes no lisossoma, tanto quanto também através de uma reação química dado por essa imagem representada aqui. Então, através de radicais livres, podem fazer com que o micróbio se desintegre e se destrua.